Deixa eu passar minha tela aqui para vocês. Então nós vamos dar uma olhadinha, né, no entender um pouquinho do que é o HTML e começar a entender como a gente vai estar trabalhando com ele, ok? Bom, que é, né? O que vem a ser o HTML? Ah, na parte de mercado, né, fora do que a gente chama de mundo acadêmico, seria as escolas, universidades, você vai até falar que você programa HTML, você vai ouvir o pessoal falar de linguagem HTML, mas dentro de um conceito de linguagem de programação, o HTML não se encaixa como tal, tá? Tem algumas características, se eu não me engano, se não me falha a memória, quem escreveu as primeiras informações do que definiria uma linguagem de programação foi o Alan Turing. Então ele tem que seguir alguns princípios, o HTML não seguiria. Mas ele nem surgiu como nesse sentido, tá? O surgimento aí do HTML é, data do início também da internet, tá? Então, quando se começou a ter a ideia da internet e uma forma de fazer os documentos, né, serem trocados e o documento ter um pouquinho mais de sentido que apenas texto, né, que é o que se conseguia fazer no início da internet, tá? Então, foi criado o HTML, tá? Então, a finalidade do HTML é você criar textos. Então, se você pegar a tradução, como ela é montada, tá? Ela vem de Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto, tá ok? O criador seria o Tim Berners-Lee. O que seria um hipertexto? Dentro do conceito da época, seria um texto que conjugaria imagens, inclusive vídeo, um texto em que você clicasse no índice e fosse para a página correta que você está querendo. Então, um texto com essas características recebe o nome de hipertexto, tá? Então, ele desenvolveu o que ele chamou uma linguagem de marcação ou uma linguagem para você construir hipertextos, né? E com isso, a gente criou, no caso, você teria a possibilidade de criar as páginas, como a gente vê hoje. Então, de uma ideia inicial que é para ter textos mais complexos, se utilizou o mesmo conceito para ter o que nós chamamos de sites, portais, etc. Tá? E aí você pode transmitir som, imagem, vídeo, texto e todo o conjunto, tá? Essa linguagem que veio de um conceito, de um uso inicialmente pessoal, né? Começou por uma questão de uso dentro das academias. Ah, ah, não vou entrar muito na história da internet em si, tá? Mas ela inicialmente só foi usado dentro das universidades antes de se tornar comercial e de todos poderem estar usando, tá? E quando isso aconteceu, se começa a estabelecer algumas regras, tá? Então, a primeira publicação do HTML foi em 91 e a partir do momento que isso vira comercial, se criou um consórcio, a gente chama de W3C, né, que seria WWWC, tá? World Wide Web Consortium, ou consórcio da rede mundial de computadores, como a gente traduz aqui no português, tá? Então, como são três Ws, tá? W3C é a forma como se chama. É um grupo que envolve empresas,
consultores, etc., e eles estabelecem algumas regras de, não de uso, tá? Mas de tecnologia, para que não se perca, né? Cada um resolve fazer a sua forma de programar ou de usar dentro da internet, e aí você acaba não tendo uma padronização ou ficaria difícil você desenvolver algo para ser usado dentro da internet, tá? E então o HTML também vou dizer assim, controlado ou determinado, eles estabelecem os limites, que versão que está por esse consórcio, tá? Então lá o primeiro é em 91, que é a primeira publicação, aí em 95 sai a versão 2.0, tá? Em 97, aí 2 anos depois, sai a 3.2, que foi a mais famosa, saiu a 3.0 antes, tá? 3.0, 3.1, mas a que ficou mais conhecida foi a 3.2. Em 99 saiu a 4, aí a 401, que foi a primeira que foi liberada. E aí é interessante o seguinte, a partir da 4, se imaginou criar uma linguagem o HTML, né? Transformou o HTML em algo mais flexível, em que o próprio usuário pudesse criar os seus tags, que a gente fala, que é o que você usa para ajustar ou determinar como o texto vai se comportar, né? Que seria aspas, os comandos do HTML. Então, se partiu para essa ideia. Então, se criou uma primeira versão disso que não tinha muito dessa flexibilidade, que era o XHTML 1.0, tá? E se ficou trabalhando nisso. Só que é interessante porque, assim, se você pegar as primeiras versões do HTML, a gente criava a estrutura, como ia ficar meu site, como ia ficar o meu documento, e você também ali configurava a cor, que cor que ia aparecer, o formato que ele ia ter, né? Você fazia tudo com HTML. E nesse meio tempo que está se tentando pensar em transformar o HTML numa linguagem mais flexível, dando mais liberdade para o usuário, surge uma outra que nós vamos aprender, que é o CSS. E o CSS bagunçou essa ideia inicial. Então, o CSS ele veio para fazer com que você consiga deixar o site, né, a página, fazer os ajustes de configuração, cor, formato, posicionamento, e ele deu muito mais flexibilidade do que o HTML conseguia. Então, com o CSS surgindo, o pessoal ficou na dúvida se continuava com essa proposta de deixar um HTML mais flexível ou se partia para a dupla HTML e CSS como um padrão para desenvolvimento de páginas, tá? Então eles chegaram entre 2002 a 2009, parou tudo, num determinado momento chegou a se fazer uma proposta do XHTML 2.0, mas que na verdade nunca foi liberado para uso, não chegou a ser realmente utilizado em produção, em desenvolvimento, e se resolveu que a melhor opção era usar o HTML para estruturar a página, ou seja, dizer o que eu vou ter de conteúdo, o que eu vou ter na minha página e deixar com o CSS a parte de configuração, a parte da beleza da página. Que cor que eu vou ter, que tipo de fonte, qual é o tamanho que ela vai ter, que cor que vai ter, que imagem que eu vou ter, que tamanho de imagem, etc. Tá? E aí, com essa nova perspectiva, saiu o HTML5 em 2012. Então, esse lapso que você tem aí de quase 12 anos é justamente essa discussão de que estaria sendo feito, qual era a melhor solução para se adotar. Tá? Então, tem essa defasagem aí. Tá? Bom, então o que vem a ser, né? O HTML, ele tem a especificação definida pelo consórcio W3C, como eu já comentei. Então é eles que dizem opa, é eles que dizem quando é uma nova versão, é eles que falam, ó, agora está lançada a versão nova, podem utilizar. E existe um negócio bem interessante. Nenhum navegador
suporta 100% das características da linguagem, do HTML. Nenhum navegador, tá? Eu não tenho dados mais recentes, mas o que chegava mais próximo da última vez que eu olhei, uns 3 anos atrás, o que chegava mais próximo de usar quase 100% era o Opera, em torno de 92, 93%. Depois vinha o Firefox, Chrome, e na época ainda, né, não tinha o famoso Edge da Microsoft, então o Explorer era o que sempre deu mais dor de cabeça em termos de aceitar alguns tags do HTML. Então, isso é uma dor de cabeça para a gente quando a gente desenvolve. Quando você quer fazer coisas mais sofisticadas, a gente obrigatoriamente tem que testar em quase todos os navegadores para ter certeza que vai funcionar bem. Outro que também não, às vezes dá uma dor de cabecinha é o Safari, né, da Apple. Né? Um arquivo HTML, né, o arquivo que vai ter o comando, que vai ter a página, que a gente chama de arquivo HTML, ele tem os marcadores, que é o que diz o que vai acontecer, que a gente chama de tags, então são as tags HTML. Se você quiser fazer uma comparação com linguagem de programação, seria os comandos do HTML, tá? Todo marcador, tá? Ele vai indicar pro navegador, pro browser, o que ele vai apresentar, o que ele vai mostrar, e o comportamento disso é determinado pelo CSS, que também sofre o mesmo problema aí do HTML, né? Hoje nós estamos na versão 3, nem sempre todos os navegadores comportam todos os comandos, todos os recursos do CSS. Tem uma página, depois eu mostro para vocês, que eles se dedicam a informar para cada comando CSS ou tag HTML, qual navegador suporta, a partir de qual versão, qual que não suporta. Então, é uma fonte interessante quando você quer usar coisas mais avançadas. Os marcadores sempre trabalham em pares, com algumas exceções, todo marcador trabalha em par. Ele tem um marcador de abertura, né, que nesse primeiro exemplo aqui, ele sinal de menor, o nome do marcador, sinal de maior. Esse é a abertura. E tem um fechamento, que ele indica que acabou aquilo, que é o sinal de menor, uma barra, o nome do marcador e o sinal de maior. Com algumas exceções, todos os marcadores têm essa característica, tá? Então ele tem a abertura e tem o fechamento. E eu tenho que abrir e fechar. Eu não posso abrir e não fechar, porque aí depois não vai ter o comportamento esperado. E um detalhe bem interessante, tá? Quando a gente trabalha com HTML, não é igual vocês vão estar vendo depois, quando vocês começarem a mexer com Python em lógica, que quando você erra, ele diz aonde você errou, que linha que você errou e o que está errado. Em HTML, simplesmente ele não mostra a página como deveria e você não sabe o que aconteceu de errado. Você tem que passar, tem que verificar manualmente, né? Você tem que verificar o que está errado no teu, no teu programa, no que você escreveu no teu arquivo. Tá? Alguns editores, para abertura e fechamento, às vezes ele mostra, fica uma indicativa que você esqueceu de fechar, então ajuda, né? Mas é interessante você estar sempre observando isso. Abriu, tem que fechar. Qual que é a estrutura básica, né, pro HTML? Primeiro, tem um tag que é o doctype, esse que está aparecendo na tela, que eu sempre usei para indicar qual é a codificação ou qual é a versão do HTML que você vai usar. Tá? A partir da versão 5, se estabeleceu que é só HTML. Antigamente você punha aí HTML 4.01. Tinha que pôr qual era para o navegador saber qual é o HTML que você está querendo utilizar. Tá? Para ele interpretar de forma correta. A partir da versão 5 é só HTML. Se você não colocar nada, se o navegador for
foi bem desenvolvido, ele vai identificar qual é a versão que você está usando. Mas é recomendado que se coloque isso, tá? Então eu ponho lá o doctype. Depois vem o comando, o tag, para indicar que eu estou escrevendo uma página HTML. Ok? Você vai dizer, mas ele não é HTML, para que eu tenho que indicar? Porque eu posso pôr algumas coisas antes, tá? Principalmente quando vocês estiverem no segundo módulo, vocês forem ver aquela parte do back-end que a gente comentou com vocês. Então, os comandos que são usados para o back-end eu posso colocar e eu coloco fora do HTML. Então, aqui eu estou indicando, ó, aqui começa um HTML. Então, o navegador vai saber que aquilo ali ele tem que preparar para mostrar na tela. Tá? Seria então a abertura do projeto. Na verdade, é a abertura da página. Porque se eu estiver usando back-end, tá? Se eu for usar um PHP, por exemplo, eu posso pôr comandos PHP antes do HTML. E aí tem uma outra configuração que o meu servidor vai interpretar o PHP primeiro. O navegador não interpreta PHP. O navegador não entende PHP, então ele ignora tudo que tiver colocado fora dessas marcações HTML. Então a gente indica que esse aí é o que o navegador tem que se preocupar. É basicamente isso. O que tiver fora disso, ele nem dá bola. Ele entende que aquilo veio junto com o teu arquivo, mas não é para ele se preocupar, tá? Depois dessa marcação, né, que indica o início da página do site, você vem um outro que é a tag head, que é utilizada para indicar algumas coisas que não são visuais. Ele não pega e já mostra, algumas podem até ser, que não são visuais, mas que ele tem que conhecer. Uma delas é o title. O title é aquilo que aparece na aba do navegador. Né? Deixa eu pegar um aqui que esteja aberto. Não, eu não tenho. Aqui eu vou puxar um aqui. Peguei até um no W3C que estava aqui. Então, olha lá. Esse cara aqui em cima, ó. Tá? Essa mensagem que aparece aqui em cima é determinado lá no title. Então, o title, que é o título, ele aparece na abinha. Antigamente não tinha abinha, tá? Não existia esse conceito de abas, o navegador ocupava toda essa parte de cima, então o título aparecia nessa barra toda aqui, tá? Então, o title tem essa finalidade, tá? Ele mostra um título naquela aba do navegador, né? O título da página. E aí, isso é o principal. Aí eu fecho o cabeçalho. A gente vai ver com o tempo, eu tenho outras coisas que eu ponho aí, tá? Dentro do cabeçalho. Então, o cabeçalho, a única coisa que é visual dele nesse caso é o título. Depois, outras informações eu posso colocar, mas que é para o navegador aproveita essa informação, mas ele não mostra. Eu posso, por exemplo, avisar que eu vou usar uma minha página no meu site, está escrito, o texto está em português, então ele vai conseguir acentuar corretamente, mesmo, por exemplo, a pessoa estar utilizando um sistema operacional em inglês, em russo, em japonês ou qualquer outra língua, né, em qualquer outro lugar. Então ele sabe que aquele texto que você está colocando, eu indico para ele isso, nós vamos aprender. Então ele se comporta para que isso seja acentuado corretamente, né? Apareça o C cedilha, os acentos, etc. E outras coisas que a gente vai ver, autor da página, eu posso colocar lá, alguns recursos que ajudam na hora que você digita no Google para fazer uma pesquisa, então coisas desse tipo também são colocados aqui. Na sequência vem o body. Aqui é o corpo da minha página. É aqui que vai aparecer o que é visível. Então, tudo que for visível, tudo que for aparecer, fica dentro das tags body. E ó, observa aqui no cabeçalho, né? Eu abri,
fechei. No título também, ó, eu abri, fechei, tá? Então o body também tem um fechamento. Então o que você quer que apareça, você coloca dentro do body, tá? Então, lá eu ponho a tag de fechamento e depois eu fecho HTML, porque meu documento acabou. Então, uma estrutura básica. Quando você vai montar uma página, a primeira coisa que você pode digitar é essa estrutura que eu pus aqui. Doctype, HTML, HTML, cabeçalho, título, fecha, body e fecha. Eu vou trabalhar com essa estrutura básica. Então, toda página tem isso, invariavelmente, tá? Então, lá eu pus, né, que tudo isso aí visa lá os browsers, robô de busca, o tipo de documento. Robô de busca a gente fala quando você digita lá no Google alguma informação, tá? E eles vão trabalhar. Aqui tem as explicações que eu já dei, né? Marco o início do cabeçalho e título da página e o corpo do documento, tá? Então, como é que você faz para escrever um site? Você vai ter um editor de texto, tá? Que pode ser, tem diversos, tá? Aqui é o Sublime, Sublime Text, tem gente que gosta dele. O Notepad++ é um bloco de notas mais bonitinho que deixa colorido o que você está escrevendo, ajuda a gente até se orientar, tá? O Brackets, que está dando espaço agora, né? Ele vai vai ser descontinuado. Acho que em setembro de 2021 a empresa que cuida dele vai parar e ela está aconselhando o pessoal a migrar para o Visual Code, tá? Que também é do mesmo nível, mas também é um bom editor. Esse aqui é o Dreamweaver. O Dreamweaver ele é um pouquinho mais do que apenas um editor. Ele permite você, num conceito de arrastar e soltar. Então eu posso criar de forma visual a minha página. Eu não sei como tá as versões atuais. Eu usei ele muito tempo atrás, na versão inicial dele, tá? É, quebra um galho para você estar começando, para você fazer alguma coisa rápida. Mas atualmente não é muito interessante, principalmente para quem desenvolve, né? Usar ferramentas desse tipo, porque você fica meio, vou pôr assim, relapso, você acaba esquecendo, que decorando o comando, decorando os tags, e isso é problemático, principalmente quando você vai, por exemplo, disputar uma vaga com alguém, né? E disputar lá, o cara abre uma vaga, você vai e ele te dá uma parte, um teste prático e normalmente você tem que escrever um código para sair alguma coisa. Então, se você perdeu a mania de fazer as coisas, né? Você pega algo que só você arrasta, você esquece os comandos e o teste não é no computador com ferramentas, tá? Normalmente é na mão. Esse aqui é o Aptana, se não me falha, o ícone é do Aptana, é uma outra IDE, tá? Também é bacaninha, todas elas aqui, tirando o Dreamweaver, que é pago, as outras são free, tá? E o bloco de notas. Se você quiser usar o bloco de notas do Windows, você pode usar, tá? Que tem gente que diz que isso é uso de programador raiz, né? O cara que é programador mesmo. Se bem que o programador mesmo ia trabalhar com Linux e Vim, então ia ser pior ainda. Não tem. O que ele muda? Ele não dá marcaçãozinha, não põe coloridinho. É um negócio mais só textão mesmo, né? Não tem nenhuma marcação. É um pouquinho mais visualmente mais feinho, tá? Mas qualquer editor. Qual que eu posso usar? O que você quiser. É interessante você instalar uns dois, três, vai mexendo com o outro, você vê qual que se adapta melhor, tá? Não tem como falar para vocês qual é melhor ou qual é pior. Como é que eu monto os meus projetos, tá? Como é que eu faço isso? Normalmente o projeto, a gente vai ver, você vai ter uma pasta principal, depois eu vou abrir aqui e vou mostrar isso para vocês, que é onde vai estar os meus arquivos HTML.
Então, aqui vai ter um nome que você queira dar para o seu projeto, para o teu site. E aí dentro dele tem que ter, é uma estrutura padrão, inclusive usado profissionalmente, tá? Uma outra pasta que a gente vai, chamada CSS, que é quando a gente aprender o CSS, eu vou colocar aqui os arquivos CSS. Uma outra pasta que a gente põe as imagens que eu vou utilizar no meu site, as imagens que eu vou ter que ter, você coloca aqui. E uma terceira, que é a de JavaScript. Essa estrutura acontece em todos os sites. Tá? De início a gente não vai ver, só vão ver JavaScript no segundo módulo, mas essa é uma estrutura, é bom vocês começarem a acostumar com ela. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá montar o meu site, está aqui. Então, dentro do meu computador, eu criei uma pasta aulas práticas, criei uma pasta com a disciplina LW1. Aí eu vou lá na pastinha da disciplina, eu criei uma pastinha aula 01, né? E aí eu vou entrar aqui, o que, que eu faço? Eu vou criar as pastas que eu vou usar. Então eu ponho aqui nova pasta, CSS, nova pasta, IMG ou images, tanto faz, e nova pasta, GS. Basicamente é isso que eu tenho que ter, tá? Então, pasta aula 1 é a minha pasta principal, é onde vai estar meus arquivos HTML. Pasta CSS, quando a gente aprendeu o CSS, é aqui que eu coloco o meu CSS. O IMG é onde eu ponho as imagens que eu vou utilizar. E o JS é onde eu ponho o JavaScript, que vocês vão estar aprendendo no segundo módulo, que eu vou estar implementando ou utilizando dentro do meu site. Essa é a estrutura padrão para o meu projeto, para o meu site HTML. Tá? Então eu sempre tenho que fazer dessa forma. Então é interessante vocês aí no computador criarem isso. Né? Pode usar lá a pasta Meu Documentos, criar uma pasta para o IF, e aí dentro colocar as disciplinas separadamente, ou dentro do documento criar uma pasta da disciplina e colocar os projetos que a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar fazendo aula a aula. Nas aulas que estiverem gravadas também vai ter, você pode criar ali dentro e utilizar, porque vai ter alguma proposta, algo que você vai estar fazendo, e você vai utilizando ah, essa pasta para montar os seus códigos, tá? Então essa é a estrutura, ok? Bom, no navegador, eu vou mostrar como ficaria. Eu tô usando o Visual Code, tá? Então, seria interessante quem está aí já abriu. Eu vou fechar aqui só para mostrar. Quando você entra, o Visual Code entra assim, tá? É, Professor, manda o link. ó, o link seria esse, eu vou estar mandando vocês aqui. A página é essa. Muito possivelmente para vocês ela não vai aparecer desse jeito, porque ele já detecta qual é o sistema operacional que está sendo usado, né? No meu caso, uso Linux, então ele já detecta que eu estou com Linux e me dá os dois formatos de pacotes que eu tenho para fazer a instalação no Linux. Ele me avisa aqui que a versão mais atual é a 1.56, tá? Essa é a versão mais nova. Daí tem uma carinha bonitinha dele aqui, tá? Tem algumas informações que você pode estar coletando. Ele tem, depois, se você quiser, ah, ele tem novos visuais, aí vocês podem estar fuçando, tá? A instalação dele é simples, né? Ele mandou baixar, só clicar para fazer a instalação.
né? Ele aparece com esse íconezinho aqui, né? Tá? E, e aí quando você chamar, né, o visual, ele vai vir com essa carinha aqui, tá? A professora Marilene pôs do Sublime Test e ela vai pôr do Bracket. Ela é fã do Brackets. Então, ó, escolham, como eu falei, abaixem um ou dois para vocês depois irem escolhendo qual é o navegador que vocês acham mais interessante, tá? Você tem o Atom eu tenho até instalado aqui. O Atom é do pessoal do GitHub, que é uma ferramenta que depois vocês também vão estar aprendendo a utilizar. Eu tenho ele é bem mais simplesinho, ele é mais light, mais rápido de, de utilizar para coisas muito simples. Às vezes eu chamo ele aqui para poder trabalhar, tá? Então, assim, é, tem um monte de opções, tá? É, mais sofisticado, por exemplo, você tem o. Deixa eu lembrar. Eu acho que é o WebStorm, que é da JetBrains. Eu não lembro se esse tem versão ah, free. Deixa eu ver aqui. Que é esse pessoal aqui, jetbrains.com. Eles têm um monte de ferramentas para web. Aqui, ó, o WebStorm. Ele é para a parte PHP, né? Desculpa, HTML, CSS, JavaScript. É normal, né? Não tem muita. Cada um tem uma característica, um posicionamento diferenciado, tá? É, ele não tem versão free, tá? Quando ele dá aqui, ó, 3 dias gratuitos, ele não tem uma versão free. Tem alguns deles, ferramenta deles que tem versão gratuita, mas, né? Tem um para o PyCharm é para Python, que vocês vão estar utilizando depois em algoritmo, especificamente para trabalhar com Python. Aí ele tem um gratuito que é da comunidade. Mas como aluno, tem como você se cadastrar aqui no site, lá no Swap, né? Você tem como pegar o certificado de matrícula e eles liberam para você usar as ferramentas profissionais durante um ano, né? Então, quem gosta de fuçar umas ferramentas mais sofisticadas aí, tem essa turma aqui, tá? Eu uso duas delas, pelo menos, aqui está instalada. Tem mais, tem 4 delas instaladas. Tenho o PyCharm mesmo, IntelliJ, eu tenho o DataGrip e um para Kotlin, que é uma linguagem que você usa da Google para mobile, tá? Então, aí vai depender de vocês. Conforme vocês forem mexendo, vocês vão trabalhando, vocês vão usando, você vai se adaptando a um ou a outro ou a mais de um, né? Aí você vai
se ajustando, ok? Bom, com o... Vocês já estão tentando instalar? Como é que vocês estão fazendo aí? Quem está trabalhando com celular, aquela ferramenta que eu tenho uma ferramenta, depois eu vou pôr eu cheguei a comentar, mas vai estar lá na plataforma depois como baixar e instalar, tá? Essa ferramenta. Aí com ela, normalmente ela já cria toda essa estrutura, ela não dá muito para ficar criando como a gente usa no computador, tá? Ela já tem lá, você cria um projetinho, ela abre, etc. Tá? Então, eu vou mostrando, tá? Vocês estão tentando baixar, instalar, não tem problema. De qualquer forma, aqui vão prestando atenção, porque vai ficar gravado, né? Quem já tem alguma coisa pode usar. Se não tem navegador, pode até abrir o bloco de notas, por exemplo, e trabalhar com ele por enquanto, que não tem problema. As instalações são rápidas, baixar eles não são muito grandes também. Vai depender muito da velocidade da tua internet aí, tá? Mas dá para fazer rapidinho aqui. Então, enquanto eu estava falando, já tem gente que baixou e já instalou, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, qualquer navegador, desculpa, qualquer ferramenta, né? A gente chama isso de IDE, tá? Seria de Interface Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento, né? Interface para ambiente de desenvolvimento. Aí vem o IDE. Quase todos esses aí funcionam dessa forma, com exceção de um bloco de notas e do o Notepad++, tá? Normalmente eu vou aqui, vou em File e mando abrir a pasta, né? Open Folder. Então, o que eu faço? Eu vou no lugar onde eu guardei aquela pastinha que eu falei para vocês, tá? Então lembra, eu falei que a minha pastinha estava em aulas práticas. Então eu entro lá em aulas práticas, em LW1, aula 1, é essa pasta que está o meu projeto. Então eu seleciono ela e dou OK. Ele abre a pasta para mim com tudo que tiver dentro. Inclusive aqui, dá para vocês verem bem no cantinho, são as subpastas, né? CSS, IMG e JS, tá? Então, ele abre tudo aqui, ok? Então, qualquer navegador, qualquer IDE, né, que vocês pegarem, ele vai dar essa mesma característica. Bom, beleza, tá? Como eu faço então para criar o meu primeiro arquivo HTML? Vamos fazer nosso primeiro arquivo HTML. Como é que eu crio? Dentro aqui, né, da tua IDE, todas elas têm esse mesmo comportamento. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso dar o botão direito, New File, ou eu posso vir aqui, né? Tem aqui, ó, o íconezinho de New File. Tanto faz, qualquer um dos dois, ele vai abrir aqui para minha opção. Aí você dá o nome para esse arquivo. É meio que padrão de HTML, o arquivo principal, o arquivo que vai ser carregado inicialmente, chama index, tá? Quando você põe aquele nome lá em cima do navegador, né, você põe o que a gente chama de URL, que é onde ele vai, ele busca sempre um arquivo index. Então, index.html, que é a extensão. E aí eu dou Enter. Vocês vão ver que lá no meu Visual Code, como eu uso ícones, aí ele já põe o íconezinho, esse é o símbolo do HTML5. Daí ele abre na lateral, que é para digitar o código, né? Aqui eu vou escrever. Então, eu vou escrever aquilo que eu falei para vocês que é o padrão, ó lá. Exclamação, doc, type, HTML, fecho. Aí qual é a outra parte, aquela estrutura básica?
Abro HTML. O meu navegador tá. Eu acho que o de você, quem instalar vai estar desse jeito também. Ele abre e fecha. Tá vendo? Ó, abriu e fechou. Aí eu dou um enterzinho para abrir espaço. E aí eu vou pôr o read. Opa, read. Ele já abre e fecha. Tá? Isso é legal que ele não deixa você esquecer de fechar. Tá? Eu já tive aluno que desabilitou isso, pulsou como desabilitar, porque ele queria ele se policiar para não esquecer de fechar. Tá? Isso, um bloco de nota, o bloco de notas você não vai conseguir, você vai ter que fechar. O Notepad++ não fecha automático, você tem que fechar. Tá? O Brackets fecha automático. O Sublime, não sei, usei uma vez só Sublime, não fecha. Segundo a professora Marilene, fecha. Mas também pode usar a tecla Tab, né, que ajuda também. No Sublime eu uso a tecla Tab. Para Ele fechar? já, ele já vai rapidinho. Aqui eu não uso muito, não. Eu tenho outras extensões que complementam, mas eu tenho uma mania de digitar os comandos, tá? Apesar de eu ter algumas coisas que dão sugestão, eu normalmente digito todos os comandos. Justamente porque essa experiência que eu já vi as pessoas passarem em grupos que eu faço parte. O cara viciou tanto com essa de complementação que ele começa a digitar, eu vou pôr aqui título, né? Ó, ele já dá tudo lá para mim. E isso, quando você vai para outras linguagens de programação, ele faz a mesma coisa, PHP, etc. Tá? A gente chama isso de Snapped, tá? Ou Intel Code. Ele vê o que você está digitando, ele sabe qual é a programação que você usa pela extensão do arquivo e ele vai te dando sugestões. Tá? Eu tenho um aqui que inclusive está aparecendo, quem está lendo aí chama Tab9, que ele verifica aquilo que você digita e começa a te dar sugestão em cima da sua digitação. Isso é legal quando eu estou a fim de escrever alguma coisa rápida, não quero perder meu tempo, né? Tenho prazo, alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, principalmente quem está começando, se você para de ficar digitando código e fica nisso, você não lembra mais como digitar o código. O que acontece? Isso, relatos reais. O cara vai na empresa, aí dão para eles fazerem um teste, só que é no papel, ele não te dá um computador para você fazer. Ó, escreve um programa para tal coisa assim, assim, assado. E aí o cara coloca, e não foi um nem dois, várias pessoas colocaram, que, tipo, como ele fica nessa de utilizar a IDE para completar, ele fala assim: eu sabia o que eu tinha que escrever, mas não lembrava como eu escrevia o comando. Porque estava tão viciado em começar a ferramenta completar que ele não conseguiu fazer. Então eu aconselho, quem está começando principalmente, sempre digitar o comando todo. Tá? Aqui é o título, aí eu vou pôr lá, né? Minha primeira página HTML. Tá? Bem original. Depois do cabeçalho, o body, o corpo da minha página. Bom, salvar. Você pode dar aqui, né? File save com Ctrl S, ele salva. O Visual Code, quando você escreve alguma coisa, esse xizinho fica uma bolinha para informar que você digitou algo e ainda não salvou, tá? É um alerta que para você lembrar de ter que salvar. O que que isso aqui vai acontecer? Se eu mandar mostrar no navegador, simplesmente ele não vai aparecer nada, só vai ter o título. Quer ver? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Tá aqui. Foi isso que nós fizemos. Olha lá, minha primeira, ó, já tá legal, ó, dá para ver, tá vendo como é que ficou minha primeira página, como tá escrito? Por quê?
O meu sistema está em inglês e eu estou escrevendo em português, então ele não mostra. Depois nós vamos ver, eu tenho um comando que eu coloco para o navegador fazer o ajuste necessário, tá? Então, é isso que eu fiz. Então, o que que ele mostra? Nada, não tem nada no body, né? Lembra? É no body que aparecem as coisas. Então, quando eu escrevi lá a minha primeira página, é o título, é o cabeçalho. Se eu escrever alguma coisa aqui, alguma coisa, bem original, vocês perceberam, né? O que eu escrevi aqui aparece no navegador, ó. Alguma coisa, ok? Então, tudo que está dentro do body aparece. Para de dar spoiler, Pedro. Depois eu vou mostrar. É por aí mesmo, tá? Tem duas formas. Eu gosto de uma outra que a gente usa a meta tag, que a gente fala, tá? Mas também lá no HTML você pode dizer qual a língua que você vai usar, tá? Eu acho mais interessante o meta tag. Daí a gente vai aprender, eu vou mostrar para vocês. Então observem que tudo que eu ponho dentro do body ele mostra aqui. Só que está sem formatação, está sem nada, né? Então nós vamos aprender como é que seria, né, a minha formatação aqui, na minha primeira página que eu fiz ali com vocês, né? E como é que eu posso arrumar, né? O mesmo erro, né? Olha lá. Olha lá o título, né? E aí o nosso problema de acentuação. Como é que eu resolvo? E aí eu vou usar o meta tag. Então as meta tags, elas são tags HTML que você coloca dentro lá do cabeçalho, tá? Então ela pode descrever o conteúdo do teu site. O Google, quando faz busca, ele procura informações de conteúdo. Eu posso pôr palavras-chave. Então ele pode buscar por dentro das palavras que você digita. Se eu pus um meta tag com as palavras-chave, ele é localizado se a palavra-chave está na busca. Eu posso pôr o autor do site, e aí se digitar o nome do autor, ele vai buscar e vai apontar para os sites, porque você aparece como autor, tá? E outras coisas mais. Então elas são sempre colocadas dentro do read, tá? E aí um exemplo seria esse aqui. Esse é um exemplo completo. Primeiro meta, o char7 é para usar o acento. Então, aqui é mostrado um código de acentuação e o TF8 é para acentuação em português, espanhol. Ele pega a parte de acentuação aí, a parte latina, né? Então, se eu puser o meta char7 UTF-8, já é o suficiente para ele aceitar os acentos na página. Tá? Vamos ver. Eu vou pôr primeiro ele, depois a gente volta e comenta os erros. Então lá, quero pôr, então vou aqui, meta char7, abro aspas, UTF-8, fecho e fecho. O meta é uma tag que não tem fechamento. Lembra? Eu comentei com vocês, tem umas que tem fechamento, algumas não vão ter. A meta é uma das que não tem. Normalmente, só para indicar isso para alguns navegadores, até uh, interface de programação, a gente põe barrinha e o sinal de maior, só para ele não ficar, às vezes, indicando que falta fechar, tá? Vou salvar, ó. Salvei. Aí se eu for lá no meu navegador, que estava a minha página, e eu mandar atualizar, ó o meu acento, já está normal, ok? Então, a meta,
né, a tag meta com o char7 tem essa finalidade. Legal? Então vamos voltar lá. Vamos ver as outras, né? Isso aqui não precisa ficar decorando, tá, gente? Isso aqui depois a gente vai subir no ECAD para vocês e com o uso você acaba acostumando. A meta description, né? Daí, tirando a char7, normalmente é assim, meta, o name, né? O nome da, do uso que você vai fazer e aí o conteúdo dela. Então, description é a descrição do meu site, né? E aqui você põe a descrição que você quer dar. Normalmente você diz o que é o site, qual a finalidade dele, para que ele foi feito, se é uma empresa, que tipo de empresa, etc. Isso faz com que, se alguém procurar algo relacionado a algum tipo de empresa, relacionado àquilo que o site que você está montando faz, ele vai localizar a tua página. O outro é o... Opa! Essa meta tag description, quando vocês colocam lá no Google, né, que vão buscar vamos fazer qualquer pesquisa, o que você coloca nessa meta tag é o que aparece na descrição do site. Então, por isso a importância que vocês coloquem uma descrição bem objetiva, para que a pessoa que está procurando, né, identifique, localize lá no teu site realmente que o teu site é o que ele busca, para que ele acesse, né, e entre lá, abra o site de uma forma, né, que você faça ter visibilidade. Uma das especialidades da professora Marilene é marketing em redes sociais, tá? Então, por isso que ela é fera nessa parte aí. O keywords tem a mesma finalidade, tá? São palavras-chave, então qual é a ideia? Se alguém digitar HTML, ele vai trazer aqui porque eu digitei, ou CSS, ou qualquer outra coisa. Então, se é uma empresa, você põe aí as palavras-chave que podem identificar, caracterizar a empresa para ela ser localizada pelas palavras-chave que a pessoa digita, tá? Ela não precisa necessariamente digitar HTML, não, ele pode, por exemplo, cursos de HTML. O HTML, para cada coisa que você digitou, ele vai procurar algo que se assemelhe, tá? Isso qualquer máquina de busca. Google, Yahoo, Bind e vai o DuckDuckGo, que o pessoal tem falado para usar, um monte, e outras aí, né? A meta autor, você vai dizer quem construiu o site, né? E aí se fizer uma busca, vai aparecer, tá? Então você põe os autor ou autores do site. E essa última, ela é normalmente utilizada por uma situação que a gente chama de ajustar o comportamento dele, a gente chama de responsividade, que é preparar o teu site para se adaptar a qualquer tela que você estiver utilizando, tela tamanho, né? Então, no computador, num tablet, num celular, então você faz esses ajustes. Então aqui, né, é a meta chamada viewport. E para vocês entenderem aqui, eu estou falando que o tamanho da minha janela, né, que o meu navegador vai abrir, deve ser o tamanho do dispositivo que você está usando. E ele põe, né, quem já fuçou bastante o navegador sabe que eu posso dar zoom, né, ampliar a tela. E aqui eu falo que esse zoom inicialmente é 1, que é o normal, né, sem zoom, tá? Tem como você, por exemplo, travar o zoom para a pessoa não dar o zoom, etc. Umas coisas aradas lá que você pode fazer complementar. Mas essas são os principais, ok? Mas o que não podemos esquecer, tá? É o meta char7. Que qualquer um que você escreva, se você não colocar, ele não vai sair acentuado. Se alguém ficou curioso assim, e como é que vocês faziam antes?
porque isso é do HTML5. Só para vocês verem o sofrimento. Vou escrever ação, né? Como é que a gente escrevia antes? Só que se eu puser o C cedilha não aparecia, tá? Então você tem um negócio meio maluco. Você chama um E comercial. C cedil. Tá ali, ó, aqui, ó, que aparece já. C cedil. Aí, isso aí é o C cedilha. Não precisa decorar não, só para vocês verem como é que era. Aí não é OA com tio? E comercial A tilde. Viu? Isso era o ação. Tá? Ó. Olha lá, ação. Opa. Mudei. Olha lá, ação. Viram? Você imagina você escrever um texto enorme desse jeito. Tá? Só que inicialmente era a única forma que a gente tinha de fazer. Porque se a pessoa abrisse, aqui eu estou no Brasil, mas eu abri num sistema que está em inglês. Ele não reconhece, ou ele adota como padrão a língua que está instalado. Então ele iria mostrar em inglês. Se eu abro em outro lugar, está em outra língua, em japonês, em russo, em alemão ou o que quer que seja, ele não aparece. Aí normalmente aqui ele põe uns quadrinhos, um quadradinho, né? Um quadradinho e não mostra a informação. Então a gente tinha que escrever um texto, se tivesse um texto enorme, você tinha que ficar trocando por aquilo que eu mostrei para vocês. Então era um negócio extremamente chato de fazer. Aí com o char 7 eu não tenho mais essa dor de cabeça. Tá? Amanda, se você conseguir, você já está com o navegador, o editor instalado, quiser já ir fazendo, é legal, tá? Mas também como vai estar gravado, se você quiser de início prestar atenção e depois você pegar a gravação e fazer também, não tem problema. O ideal é fazer as duas coisas, fazer agora e fazer depois. Tá? Bom, como que eu faço? Como que eu faço para escrever outras coisas, né? Ok? Então vejam, é isso aqui que eu tinha, né? Texto básico, aquela estrutura básica. Isso aqui, vocês podem meio que com o tempo decorando, tá? Vou criar uma página HTML. Você pega e já escreve isso. Isso aqui é a estrutura básica da página. Sempre vai ter isso, né? O título pode ser o que você quiser, é óbvio, né? Aqui você escreve o que você quer. Mas essa estrutura, né? Doctype, HTML, read, o meta charset, title, fechamento do read e body, sempre vai ter. Isso é interessante vocês acostumarem com isso aqui, né? Sempre vai e escreve de início tudo isso aqui, esses códigos, que ele é padrão, tá? Bom, como que eu ponho informação na minha página? Eu vou... Vamos começar com o que a gente chama de cabeçalho, que são textos mais elaborados ou maiores, tá? Pessoal, vocês que estão com dúvida, tá? Na aula síncrona, é importante que vocês acompanhem o que nós estamos fazendo. E aí, à medida que deu erro, né, me perdi, não deu certo, não ficou igual, vocês já chamem, né, já falem aí pelo áudio, que é mais fácil para a gente acompanhar do que pelo chatzinho,
e coloque, ó, professor, não deu certo isso, ó, me perdi aqui, porque senão vocês não conseguem acompanhar. E essa parte aqui é a base de tudo, nós vamos estar fazendo isso constantemente. Então, é importante vocês entenderem. Então, assim, vamos, nem que a gente retorne, tá? Mas vamos lá. Todos conseguiram criar a estrutura de pastas? Ou seja, entrou lá no diretório, criou a pasta raiz, dentro da pasta raiz a pasta CSS, entendeu? Isso é a primeira parte, vocês têm que fazer. Então, façam isso. Eu só acredito que vai ficar difícil para quem está com celular apenas, tá? Aí quem tem celular apenas, preste atenção, façam anotações no caderno, tá? Essa aula vai ficar no ECAD, não só a aula gravada, como o código, né? Esse slide, da forma que está aqui, também vai ficar lá, tá? E aí vocês vão fazer num outro horário, porque fica complicado vocês assistirem a aula e fazer o código usando um celular. Agora, quem tem o PC, já vai fazendo. Tá? Então, primeira coisa importante que vocês vão ter que fazer, que vocês vão ter que fixar, é a estrutura de pastas. Então, primeira coisa, criem essa estrutura de pastas, seja lá nos meus documentos, na minha área de trabalho, como alguns gostam, tá? Na unidade C, não importa, tá? Então, entrem lá no diretório e primeira coisa, coloquem a estrutura de pastas. Me avisem se deu certo, já criou lá a estruturinha, se ficou alguma dúvida. Isso. É o principal, tá? Essa estrutura vocês têm que criar, é a primeira coisa que vocês vão fazer. Perfeito. Aí agora vocês vão lá no editor que vocês instalaram, seja Visual Code, Sublime, tá? O que você não conseguiu, Alan? Qual a sua dificuldade? Você está na área lá na parte dos diretórios? No Explorer? Deixa eu compartilhar que o meu é o Windows, para eles é mais fácil ver. Eu vou mostrar a minha tela, porque eu uso o Windows. Então, para ficar bem igual hoje vocês, tá? Ok? A parte do Explorer. Conseguiu achar, Alan? Lá no menu iniciar.
Acharam? Beleza. Então, aqui, ó. Dentro dessa área, deixa eu ampliar, o que vai acontecer? Digamos que vocês escolham lá, ó, meus documentos, tá? Aí eu posso em documentos, em downloads, na área de trabalho, que fica na tela, né? Logo na primeira tela lá do seu computador. O lugar não importa, tá? Neste momento não importa. Então, assim, eu vou lá nos meus documentos. Nessa área branca aqui, eu estou dentro do documentos. Na parte branca, botão direito do mouse, opção novo, pasta. E eu coloco o nome. Então, eu vou pôr aqui, aula 01, dou Enter. Então, tá aqui, aula 01, ok? Conseguiu criar? Perfeito. Criou a aula 01. Agora eu preciso criar as subpastas, as pastas que estão dentro da aula 01. Então, olha lá, duplo clique para abrir a pastinha. Observe aqui, ó, que agora eu estou lá dentro de documentos e da pasta que eu acabei de criar, aula 01. Dentro dessa pasta que eu acabei de dar duplo clique, eu vou fazer o mesmo procedimento para criar a pasta de CSS. Botão direito do mouse, novo, pasta. E agora eu vou criar CSS. Enter. Ainda nesta mesma tela, eu estou dentro da pasta aula 01. Perfeito. Tenho agora o meu CSS, vou criar mais uma. Na parte branca aqui eu vou clicar. Botão direito do mouse, novo, pasta. Agora é a pasta onde nós vamos salvar todas as imagens que a gente for usar no site. Eu costumo abreviar, eu ponho IMG. Ah, você prefere escrever imagem, imagens, image, como vocês preferirem, tá? O meu eu abrevio aqui IMG. E só para vocês já se acostumarem, vou fazer novamente. Olha lá, opção novo, pasta do JavaScript. Então, olha só, dentro da pasta do diretório documentos, eu tenho a minha pasta raiz, que é a aula 01. Dentro da pasta aula 01, eu tenho CSS, IMG e JS. Isso vocês vão fazer toda vez, a cada exercício. Vocês vão fazer depois tranquilos, porque como vai ser uma tarefa repetida, tá? Repetitiva, então quer dizer, vocês vão decorar, tá? Mas esse procedimento vai ser igual para toda atividade que nós formos fazer. Perfeito. Isso aqui eu posso minimizar, tá? Aí eu vou lá no editor. Como vocês estão usando o Visual Code, eu vou abrir o Visual Code. Tá? Aí eu vou lá abrir o meu arquivo. Eu preciso pegar toda essa estrutura que a gente acabou de criar, tá? Para que ele traga tudo para mim, eu tenho que ir lá no menu File. Vocês estão com o Visual Code aberto? Sim. Então, File, Open Folder. Ou seja, eu quero abrir aquela pasta raiz que eu criei, a aula 01, tá? Então, olha lá, File, Open Folder. Agora, o que eu tenho que fazer? Aonde está a minha pasta? Eu não criei em documentos? Então, eu vou lá no meu caso, eu vou em documentos, aqui a pastinha que eu estou querendo achar. Seleciono ela, um clique só, tá? Só para selecionar a pasta.
botão selecionar pasta. Feito isso, o que o Visual Code fez? Olha lá, ele trouxe a pasta com tudo que tem dentro, tá? Essas etapas que eu acabei de passar, vocês vão repetir todo exercício, toda aula, tá? Sempre vai ser isso, é igual. O que muda é o conteúdo de dentro, é o HTML que vai lá dentro, é o CSS que vai lá dentro, as imagens que vão lá dentro, tá? Mas esse processo é igual. Ok? Até aqui? Sim. Perfeito. Então, agora, lá... Deixa eu fechar essa... Como que a gente vai criar o primeiro HTML, tá? Como o professor falou, eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui na área e criar New File. Eu posso aqui neste íconezinho, New File, ou direto pelo menu New File. Qualquer uma dessas opções, tá? O importante aqui, eu estou na pasta raiz, então vou clicar aqui no íconezinho e o que eu vou fazer? Padrão index.html. Então, minha estrutura está aqui, meu arquivo index, que é o principal, é a cara principal do nosso site, já está criado. Professora, pode fazer de novo essa parte, por favor? Sim. Vamos lá. Estou lá na minha pastinha, aula 01. Eu tenho este ícone aqui na frente, ó, New File, novo arquivo. Ou eu posso clicar aqui nessa área, botão direito do mouse, New File. Localizou? Sim. Aí agora está aqui, o cursorzinho está piscando, indicando que está aguardando você digitar o nome da pasta. Aí eu vou pôr index.html, tudo minúsculo, sem espaço, tá? E dou Enter. Automaticamente, olha lá, ele já mostra aqui para mim, para a gente começar a digitar o código HTML dentro do nosso arquivo. Deu certo? Deu certo, obrigada. Ok, então agora pode pegar aí, Denis. Passa a estrutura e vê o HTML para eles fazerem. Tá fazendo, continuasse. É só para eles acompanharem. Ué? Faz a estrutura aí pra ele. Tem uma barrinha que fica aí, que tem o Stop Sharing. Normalmente ela aparece uma barrinha aí embaixo, no meu pelo menos aparece. Parar a apresentação, lá onde está a apresentação. Então vamos lá, né? Recapitulando aí. Feito as coisas, a gente tem uma estrutura básica que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Que é o doctype, para indicar que eu estou usando HTML5. O HTML, que envolve a minha página, aquilo que o navegador vai interpretar como HTML, né? O head, que é o cabeçalho, que mostra, são coisas que nós não
não são visuais, ou seja, não vai aparecer no corpo principal, na parte do site, né? E aqui no caso a gente pôs o meta char7 para poder acentuar tranquilamente em português. E o title, que é aquele que aparece lá em cima na tabzinha, tá? E depois a gente tem o body, que é o que vai aparecer na página em si, no miolo dela, né? Então, essa estrutura básica, essa estrutura a gente sempre digita, a gente sempre usa, ok? Então agora, o que vai acontecer? Nós vamos aprender como eu posso fazer coisas aqui dentro, né? A gente viu, eu escrevi um texto qualquer, ele apareceu, mas você quer dar alguma formato, alguma coisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o tal do cabeçalho, tá? O título, desculpa. O título é uma tag, título, cabeçalho, é uma tag que faz com que a palavra ela tenha tamanhos pré-determinados, né? A fonte, a letra, ela tenha tamanhos determinados, pré-determinados, e normalmente ele sai também centralizado na página, tá? E em negrito, né? Com a letra mais forte. A tag básica é H, só que aí você dá um número para cada tamanho. Ela vai de 1 a 6, tá? Então H1 até H6, sendo que H1 é a maior e H6 é a menor tamanho de letra que você tem. Então, vamos ver como é que ele ficaria, né? Vou voltar lá para o nosso básico. Então, é dentro do body. Por exemplo, H1. Vou escrever aqui título principal. Tá? Salvei. Então, esse aqui ele vai aparecer lá na minha tela, negrito, num tamanho pré-determinado. Vou mostrar, depois eu volto aqui para o código. Então, deixa eu atualizar. Olha lá, título principal. Então, vejo que ele já deu um tamanho, ele ficou grande, ficou maior. E essa letra está em negrita, né? Ela está mais forte. E então esse é o H1, tá? Se eu fizer aqui o H2, ele vai ser um pouco menor. Opa, faltou. Vou mostrar como ele vai ficar. Observe, ele ficou menor, tá vendo? Ó? Quem determina esse tamanho? Ele é pré-formatado. Tá? Ele já sabe qual é o tamanho para H1, ele já sabe qual é o tamanho para H2 e assim sucessivamente. Tá? Então vamos completar, né? Vamos pôr tudo aqui.
o texto não importa muito, né? É, a gente vai ver aqui a diferença dos tamanhos só, tá? Então deixa eu mostrar. Então fica assim. O H6 não vai pôr, tá muito pequeno o H6. É, hoje, tá? A letra padrão do navegador, ela tem um tamanho que, na época que isso foi bolado, foi idealizado, não era o mesmo que a gente usa, ele era menor. Então, basicamente, era esse tamanhinho do H6 que a gente está vendo. Então, ele muda que ele ficava em negrito, tá? Então, por isso fica estranho, porque ele fica pequenininho, né? Era pequenininho mesmo. Atualmente não se usa mais, né? A letra é muito pequena para você estar visualizando. Então, basicamente, ela fica meio que nesse tamanho, padrão do navegador é esse aqui. Mas não tira a ideia, tá? Então, a ideia era você ter 6 níveis de título ou de cabeçalho que permitia você destacar pedaços ou trechos do seu código. E observem uma coisa, ó. Eu escrevi o H1, o H2 ele não pôs na frente, ele pôs embaixo, tá? Então o H ele tem essa característica. Além de pôr um tamanho, negritar, ele faz com que o que vier depois apareça na linha de baixo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Qualquer coisa que eu escreva, mesmo que eu dê Enter, ó, não interessa o que eu vou fazer aqui, mesmo que você dê o Enter aqui, ó, quando ele vai lá no navegador, ele junta tudo. Isso é uma característica do navegador. Tá? Ele não se importa com o Enter que você deu, para ele vai juntando tudo, quer ver? Olha lá, ó. Ele não se importa. Agora, o H, ele automaticamente avisa para o navegador que o que vier depois tem que vir abaixo dele. Então, essa é uma característica do H, né? E aí o número é de acordo com o tamanho que você quer que ele apareça na tela para você, tá? Então, é essa grande diferença aí, a propriedade maior dele. Atualmente, a gente usa até no máximo, pelo menos que eu tenho visto, H3. Os outros são muito pequenos dentro do padrão atual de tamanho, tá vendo? Ó? Então, não é muito comum estar sendo empregado, tá? Mas como é algo que já tinha e se manteve sem mudanças, ok? Todo mundo conseguiu fazer os títulos aí, conseguiu testar, ver como é que ficou? Ninguém deu problema, deu tudo certo aí? Na verdade, você está falando aqui na tela, é, é um tema. Você está falando do código aqui, né? Ele é o tema. É um tema que eu uso que faz ele mudar de cor, tá? Se ele estiver usando Windows igual eu, vai ficar azul. Na verdade, não é nem o sistema, é o tema que você está usando. O tema padrão dele, os... Então, como ele acabou de baixar, ele deve estar azul, por isso que ele está Isso, vendo é o o tema vermelho. padrão. O tema padrão dele é azul, na verdade. Esse aqui é um tema que eu uso, que é o do pessoal da Rocket City que utiliza. E eu usei o tema deles. Do Do mesmo mesmo jeito jeito, que essa essa carinha carinha você tem outros padrões, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, deixa eu lembrar onde é agora.
Esses temas, gente, vocês é que escolhem. Tem várias opções. Não é no settings dele. Aqui. Aqui, ó. Aqui é no preferências, tá? E aí você tem aqui, ó, color theme, tá vendo, ó? O que normalmente vem aí é os light e os dark. Eu acho que o Solarize também. E aí você escolhe o tema. Esse aqui é o tema, a cor de tema é a cor dele aqui, tá? Olha lá. Eu gosto desse aqui também, Synthwave 84, tal, mas eu estou usando esse que é o Omni, que é feito pelo pessoal da Rocket City. Então, quando você escolhe um tema, ele muda as cores, tá? Então, aí é uns ajustes que vocês vão aprendendo depois. Tem, você pode mandar mudar o tipo de ícone que aparece. Normalmente isso aqui também está na parte de extensões que você pode estar escolhendo, tá? Então o meu aparece vermelhinho porque eu uso um tema diferente de vocês. Henri, para ver o resultado, ah, eu não lembro se o padrão dele já tem isso aqui, mas eu acho que sim. Quando você dá o botão direito em cima do HTML, ele tem aqui, ó. Vê se aparece para você Open in the full browser, que é o browser padrão que você está usando, ou Open in other browsers. Se não, me fala que eu te mostro uma outra forma de mostrar. Tá, então beleza. Então se não aparece, isso é uma extensão então. Então você vai, lembra que você criou lá no Explorer? Você tem um Explorer, o meu não é bem um Explorer, mas tá a mesma cara, né? Mesmo estilinho lá, né? Você tem o Explorer, a pastinha que você criou. Se você for lá na pasta que foi criada, vai ter lá o teu index HTML, tá? O Windows, eu tenho quase certeza que aqui vai estar um desenho, um símbolo de um navegador principal. E se você der 2 cliques, ele vai mostrar já direto no navegador, tá? Ou, no meu caso, ele não vai fazer isso, ele vai abrir o código. E aí, se eu pé aqui, ó, tá vendo? O botão direito, ele já apareceu aqui o navegador principal, tá vendo? Open no Google Chrome. E aí você tem essa opção também no Windows, tá? Ou dá 2 cliques direto, porque o Windows já está configurado para o HTML aparecer no navegador. Ou você dá o botão direito e manda abrir no navegador. Aí, a hora que você fizer isso, ele vai abrir o teu navegador, puxando o que você escreveu para dentro dele e vai aparecer, tá? Se alguém estiver usando o Brackets, eu não tenho o Brackets instalado aqui. Ele nem deixa mais baixar. Não? E aí, a pessoa falou que ele nem deixa mais baixar. Teria que Tem procurar em essa outro lugar. download. O Brackets ele tem um raiozinho aqui na lateral que você clica ele já mostra, tá? Mas assim, dá para fazer desse jeito que eu falei para vocês, tá? Extensão aqui. A extensão que faz isso que eu botei o botão direito, ele dá abrir no navegador, deixa eu lembrar qual que é. Browser preview, acho. É Open in Browser, é o nome dela. Então você clicar aqui, ó, nesse bloquinho, que são as extensões, e escrever Open in Browser, ele vai aparecer a extensão e vai ter aqui Install. Você clicou no Install, ele instala a extensão para você, automaticamente ele vai abrir essas duas opções aqui para você abrir o teu arquivo, mas só HTML, tá, gente? Acharam aí para poder instalar a extensão? Então, ó, Pedro, se você clicar 2 vezes aí no index, ele vai abrir no navegador, tá? Para você ver como é que ele tá, o resultado dele, né?
Tudo certo? Todo mundo conseguiu ver? Ele não instalou o index, ele não colocou o index na pasta. Ele fala, o meu não aparece na pasta. Deve estar fora da pasta. Se ele não está na pasta, Pedro, vê se você não criou fora da pasta. É... Não, esqueci. Ô Pedro, se ele não está aparecendo na pasta, conseguiu? Beleza. É que de repente você pôs fora, tá? Ou dentro de alguma das pastas que a gente criou, porque também pode acontecer isso. Então, gente, perceberam, né, como é que está funcionando? Então é assim que a gente começa a montar a nossa página. O que que eu quero aparecer, né? E eu uso a tag correspondente. Então, depois do H, né, que a gente viu aqui é um exemplo, isso vai ficar depois para vocês, só para não esquecer, né, o resultado dele, né, os H de 1 a 6. Agora a gente tem um outro recurso, também é um recurso básico de começar a pôr informações na tela, que é o parágrafo, tá? O parágrafo ele tem a função de separar grupos de texto, né? Assim, é óbvio, né, professor? Parágrafo de escrita, mas é o parágrafo que a gente chama no HTML, tá? Então, ele é a tag P, ele tem abertura e fechamento. E qual a vantagem dele? Ele faz com que ele não faça aquela junção que nós vimos quando eu escrevi textos isolados. Tudo que está entre a tag P de abertura e fechamento, ele separa do próximo elemento que vai ser colocado ou do próximo parágrafo. Tá? Quer ver? Ó? Vamos voltar lá no meu código. Eu vou pôr uma tag P nesse cara aqui. Ó. Não, vou fazer mais. Vou pôr nesse do meio. Ó. P. E vou fechar. Tá lá. Pus aqui no meio. Ó. Lembra? Tinha posto teste 01, teste 02, 03. Entre o 01 eu vou pôr a tag P lá. O P, fechamento do P. Tá? O que que vai fazer? Qual é o comportamento? Então, vamos ver aqui o que que ele vai mudar. Lembra? Era assim, ó, tudo junto. Ó. Só por ter posto no 2. Por que ele dividiu? Ele põe o 1, né, o teste 1. Quando ele vai escrever o 2, ele vê a tag P. Ele sabe que a tag P automaticamente tem que ser na próxima linha. Então ele muda na próxima linha e escreve o que está dentro da tag. E automaticamente ele também joga o próximo que vai vir na linha de baixo. Então o P serve para você separar blocos de texto. Tá? Se eu pegar um texto muito grande e for colocar, ele não vai quebrar a linha, ele vai quebrar de acordo com o tamanho da minha tela. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? A gente tem um site, se você quiser pegar textos, né? Para não ter que ficar... O pessoal, quando quer escrever muito, fica batendo no teclado, fica um negócio meio confuso, né? E às vezes nem é real as palavras, né? Então tem um site chamado Lorem Ipsum. Aqui, ó, Lorem Ipsum. Você escrever Lorem Ipsum, ele vai mostrar, ou você põe pt.lipsum, como está escrito aqui, .com. Vou pôr o link aí para vocês. Professora Maria. O que ele faz? O meu tá sem as bandeirinhas. Cadê as bandeirinhas? Ah, tá com tudo em escrita. Normalmente tem umas bandeirinhas aqui também. O que acontece, ó? Ele vem aqui, ele me dá um texto qualquer que não tem sentido nenhum, mas eu posso usar para colocar lá para não ficar me preocupando em digitar. E você pode pôr em qualquer outra língua. Ele tem um monte de língua aqui, tá?
tem em romeno, tem em russo, tem em árabe, tem em japonês, em chinês, e aí vai, né? No caso, mandarim, se não me falha a memória aqui. Em hebraico e vai por aí afora, né? Mas assim, então eu quero pegar um textão. Aí eu venho aqui, pego um texto qualquer. Essa é a finalidade do site, tá? Ele tem texto, palavras, listas. Você pede, ele gera para você. Aí eu pego o textão, vou lá no meu site, quero pôr um textão. Então eu lembro, eu pus o parágrafo. Vou pôr outro parágrafo. E agora eu vou pôr um textão aqui. Eu vou dar aqui, vou pôr o meu textão, tá? Pus o meu textão. A quebra de página aqui é automática na configuração que eu fiz para ele não ficar um negócio muito comprido, tá? Salvei. Vejam bem, não vai ficar igual tá aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro meu. Ó. Vejam, ele ocupou todo o espaço que tem. Eu vou tirar do coisa, conforme você vai ajustando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai ajustando o texto e vai escrevendo no espaço que ele tem disponível na tela, tá vendo? Ó? Tá? Isso é uma característica do HTML. Olha lá. Mas o que acontece? O meu o, o meu parágrafo, ele dá o espaço para o anterior e dá um espaço para o próximo. É isso que o P faz, tá? Então, o P a gente usa para escrever parte de textos, ok? Certo? Conseguiram aí fazer? Então, só lá a mesma coisa que a gente escreveu, né? Aqui uma conjugação do H1, H3 e o parágrafo, né? O completo. Visualizar, que é o que a gente já tem feito ali, eu estou fazendo para vocês, só para vocês verem. Então, H1, o H3 e um parágrafo. Então, é assim que eu vou construindo, vou preparando a minha página para ser exibida, para ser mostrada. Todo mundo conseguiu fazer? Beleza. Bom, aí, por enquanto, é só, né? Tá? Pois aí, a próxima aula a gente continua. Tá? Eu vou deixar, na verdade, faltava até pouca coisa, mas a próxima aula a gente continua. Depois eu vou subir essa aula lá no ECAD para vocês, tá ok? Então essa página aí vai ficar, isso vai ficar disponível. Refaçam tudo que nós fizemos, tá? A programação, gente, mesmo para o HTML, é prática, tá? Então é fazendo. Então, façam novamente, montem outras, né? Só para vocês verem, treinarem principalmente a escrita da estrutura, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida?